Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Vamos orar? Você que está em casa, que é mãe, a senhora que é mãe, vai orar também pelos seus filhos. Apresente a Deus os seus filhos agora, em oração. Ana diz, ela disse no seu cântico, na sua oração: por esse menino orava eu, e o Senhor ouviu a minha oração. Então agora, ore pelos seus filhos. Fala para Deus: Senhor, eu consagro eles a Ti, eu apresento eles ao Senhor. Fala: Deus, em o nome de Jesus, muito vale por sua eficácia a oração de um justo, a oração de uma mãe. Senhor, eu oro por essa mãe que tem chorado. A Tua palavra nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegra o coração dessa mãe, Senhor, alegra o coração dessa mãe, essa mãe que tem sofrido, essa mãe que tem chorado. Eu oro por essa mãe nesse momento, por todas as mães eu oro agora, que tem sofrido, que tem chorado, que tem se preocupado. Tem mães aqui que não têm tido paz, que não têm tido sossego, tranquilidade. Tem mães aqui que não dormem. Tem mães, meu Deus, que têm sofrido por conta dos vícios, por conta dos problemas que os filhos têm enfrentado, e elas muitas vezes estão de mãos atadas, sem poder fazer nada. Senhor, converta, salva, liberta, livra, dê saúde. Senhor, abençoe. Ore pelo seu filho, diga: eu abençoo meus filhos. Diga o nome dele, fala: eu abençoo. Sejam os meus filhos uma bênção, em o nome de Jesus. Diga: eu determino, eu consagro eles na Tua presença, na Tua casa. Você que está no seu lugar, ore também pela sua família. Nós oramos pela nossa família. Salva, Senhor, guarda, proteja, livra de todo mal. Coloca anjos protegendo a nossa casa e a nossa família, que ela possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Traga paz para essa casa, traga paz para esse lar, traga paz para essa família. Nós consagramos a nossa família ao Senhor. Deixa eu orar por você, mãe, agora. Senhor, eu oro por essas mães. Abençoe essas mães. Senhor, eu te peço, abençoe essas mães. Dá forças para elas, dá saúde para elas. Sustenta a fé delas. Sustenta a fé, fortaleça, não deixa ela desfalecer. Dá forças para cada uma dessas mães. Eu apresento a Ti cada uma delas. Eu te peço, seja com elas, dá sabedoria, dá forças, dá condições para que elas possam, meu Deus, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, dá forças para elas. Eu entrego em Tuas mãos cada uma delas, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Pode voltar para o lugar. Você que tem a sua garrafinha com água, pegue em mãos para a gente poder consagrar. Você em casa, prepare um copo com água, uma garrafa com água, para a gente poder consagrar, em o nome de Jesus. Senhor, se tem alguém aqui doente, se tem alguém aqui doente, o Senhor tem poder para curar. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. Venha sarar, venha curar, venha trazer vida, venha trazer forças, venha trazer saúde para esse corpo. Está escrito: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei as enfermidades do vosso meio. Tira todas as enfermidades do nosso meio. Tira as enfermidades, as doenças do nosso meio. Seja consagrada essa água
Em o nome do Senhor Jesus, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Beba da água. Receba saúde, receba forças, receba ânimo, receba o poder de Deus na sua vida agora. Ele restaura o teu corpo, Ele restaura a tua carne, a tua pele. Ele traz saúde, restaura o doente, meu Deus. Restaura cada pessoa que está aqui, que nos assiste. Traga saúde, traga a tua bênção. Nós te pedimos, em o nome de Jesus, quebra toda maldição, converta toda e qualquer maldição em bênçãos na vida de todos. Nós assim te pedimos e entregamos em tuas mãos, na certeza da vitória. E o que crê, diga amém. Graças a Deus. Você que está com a sua Bíblia, abra ela por favor no livro de Jó, no capítulo 36. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar o que a gente vai falar hoje aqui para você. Jó, no capítulo 36. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender a tua palavra, porque tem horas que a gente não entende, tem horas que a gente não compreende o que está acontecendo, o que o Senhor quer falar, quer mostrar, o que o Senhor quer de nós. Então, Senhor, fale, orienta, dirija cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, amém. O clima tá bom, gente? Ou tá calor, tá frio, tá bom? Tá bom, né? Então vamos lá. Eu queria falar hoje com você a respeito desse versículo da Bíblia de Jó, capítulo 36 e versículo 5. Eu vou colocar para você na tela, Jó 36, a partir do versículo 5, quando diz assim, vamos lá, pode colocar para mim na tela. Ele diz: eis que Deus é muito grande. Olha só, Deus é muito grande, contudo a ninguém o quê? É grande na força da sua compreensão. Você está vendo? Olha só, eu quero mostrar para você quem Deus é, como Deus age com cada um de nós, diferentemente do ser humano. Você vê que as pessoas, elas acabam desprezando os outros, não é assim? Dependendo de onde você vai, dependendo da condição da pessoa, dependendo do país que a pessoa vai, ela sofre discriminação, dependendo do que aconteceu, até às vezes na família, pelos erros que a pessoa cometeu, por o que aconteceu na vida dela. Tem gente que não dá mais um voto de confiança. Mentira ou verdade? Ela não consegue mais ter bons olhos. Esse é o ser humano. Só que Deus é diferente. Está escrito, vou colocar de novo. Deus, ninguém, essa é a palavra. O que está escrito ali? Ninguém, quer dizer, todos. Deus não despreza ninguém. E na vida, se eu perguntar aqui, quem já foi desprezado ou está sendo desprezado? Quantas pessoas já nos desprezaram? Quantas pessoas já desprezaram você? Pelo que aconteceu na tua vida, pelo erro que você cometeu, ou pela fé que você tem, e assim vai. Se eu ficar aqui falando, são vários exemplos, argumentos. Só que Deus ninguém despreza. Deus é muito grande. Deus tem um plano, Ele consegue
ter um plano na vida de cada um. Imagine só, eu falava para as pessoas de manhã agora, no culto de manhã, mais cedo. Deus tem um plano na vida de cada um. Cada pessoa, Deus tem um propósito. Por quê? Porque Ele é grande, Ele criou o ser humano para isso. Só que o que eu tenho que fazer, pastor Wilson? Você tem que buscá-lo, você tem que ir a Ele. Deu para entender? Você tem que buscar Ele. Ele tem a direção, Ele tem um caminho. Está escrito assim, ó, falando ainda sobre desprezar. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Lá em João capítulo 6 e versículo 37, eu vou colocar nessa linguagem internacional, que é mais fácil de entender, mas o sentido é o mesmo. Ele fala assim, ó, Jesus falou assim, ó, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Olha só, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais, o quê? Rejeitarei aquele que vier a mim. Quem é que vai a Deus? Normalmente, você sabe que a gente vai, está escrito inclusive isso, o homem na dor lembrará do Criador. É nessa hora, a pessoa quando vai a Deus, é porque ela já foi em tudo e em todos. A pessoa que vai a Deus normalmente pela primeira vez, porque depois eu tenho que continuar buscando no caminho dele, indo a Ele. É porque ela já foi em tudo e em todos, já foi em tantos lugares. Deu para entender? Então ele diz assim, aquele que vier a mim. Quando você ora em casa, você pode em casa orar. Vocês oram em casa? Ora em casa e fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Toda vez que você vai a Deus, quando você vem aqui na igreja, é como se você estivesse indo a quem? A Deus. Você estivesse falando com Ele, eu preciso da tua ajuda. Ele não despreza ninguém. E às vezes o desprezo que você sofre, ou que a pessoa sofre, é quem está perto. É o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o vizinho, é um amigo, é um ente querido, é alguém que está ali bem próximo e ela sofre esse desprezo. Aí continuando, Romanos capítulo 2, versículo 11, falando ainda de que Deus não despreza, diz assim, ó, porque, eu vou colocar para você, vai aparecer, Romanos capítulo 2 e versículo 11, porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Quer dizer, Deus não exclui ninguém, não tem acepção, esse aqui, eu vou escolher ele, esse aqui, não tem acepção. Então a partir do momento que eu chego para Deus e falo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, então Deus passa a nos acolher, Ele passa a nos ajudar. A Bíblia fala, no capítulo 4 de João, de uma mulher, que ela teve uma experiência com Jesus. O Senhor Jesus estava indo de viagem, e Ele tinha tudo para não ir pelo caminho de Samaria. Creio eu que era o caminho mais longo. Creio eu que os próprios discípulos falaram, Senhor, por que o Senhor vai por Samaria? É mais longe, está calor, a gente vai sofrer com o sol. Mas Jesus, já dentro dele, falou, eu tenho que encontrar com uma mulher lá. Uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada. Eu tenho que me encontrar com ela. E Jesus apareceu, versículo 6, bem no horário da hora sexta, que é meio-dia. Diz assim, ó, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, que era uma viagem longa, ele não encurtou caminho, ele pegou esse caminho para encontrar com essa mulher. Olha só que interessante, e nada é por acaso, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora o quê? Sexta. Aí continuando, ele diz assim, ó, nisto veio o quê? Uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Ou seja, Jesus apareceu ali na hora certa e no momento o quê? Não existe coincidências. Deixa eu falar uma coisa para você, com Deus não existe coincidências, e não existe um ritual,
Não existe um protocolo. É assim que ora, é assim que busque a Deus. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso aqui. Não tem. A religião impõe. Ela impõe como que tem que ser. Estão entendendo, sim ou não? Mas Deus não. Tanto é que essa mulher, só para você entender, Jesus não poderia, um homem judeu não falava com mulher. E Jesus, sendo judeu, não poderia falar com o samaritano, porque o judeu não se dava com eles. Porque o samaritano era como se fosse um gentil. Era como se fossem pessoas assim, desviadas, digamos assim. Deu para entender do evangelho? E tem gente assim, você vê que, olha para o pastor aqui, você vê que tem gente que ela se desvia da fé ou do evangelho, acabou. Tem gente que fala, não quero nem conversa. Não... É aí que tem que estar mais perto. Pelo amor de Deus, gente. Você está vendo como é que Deus trabalha na contramão do ser humano? Tem gente que fala assim, eu não quero nem papo, eu não quero nem conversar, porque ela se afastou. Pelo contrário, é aí que a gente tem que se aproximar. Jesus se aproximou dela e falou com ela. E ela ficou assustada, porque, primeiro, eu estive pesquisando, por que uma mulher, ela vai no calor do dia, meio-dia, tirar água? Quando a gente está no frio agora, não? Mas quando está no calor, você procura sair esse horário? Você resolve tudo mais cedo. Você fala, não, tem que acordar cedo, eu resolvo tudo mais cedo. O horário comum, o horário normal era todo mundo ir cedo, buscar água. Só que quando as pessoas iam cedo buscar água no poço, elas faziam o quê? Encontrava com as outras. E essa mulher, ela foi exatamente nesse horário que Jesus estava. Jesus já sabia que todo dia, quando dava meio-dia, ela estava ali. Jesus já sabia o caminho dela. Jesus já sabia tudo que acontecia com ela. E eu quero dizer para você o seguinte, olha para mim, a mulher já morreu, a história não é sobre ela, é sobre você. Jesus sabe tudo sobre você. Jesus sabe tudo sobre mim. Jesus sabe os lugares que você anda, com quem você anda. Jesus sabe os pensamentos que você tem na sua mente. Jesus sabe o que você tanto busca, o que falta para você. Jesus sabe os sentimentos que você carrega dentro de você, a vontade que às vezes você tem de fugir, de ir embora, de não vir mais na igreja. Tudo isso Jesus sabe. O pastor não sabe, mas Jesus sabe. Deu para entender? Você não sabe o que se passa dentro de mim, mas Jesus o que? Sabe. Você não sabe, minha mulher não sabe o que está dentro de mim, mas Jesus sabe. Gente, Deus sabe, Deus conhece todo mundo. Deus sabe tudo que se passa com a gente. E na hora certa Jesus apareceu e falou com aquela mulher, quebrou o protocolo. E a mulher estava ali porque ela não queria ver ninguém. Tem horas, às vezes, por conta da vergonha, por conta do que você passou, e também você não quer dar satisfação da tua vida para ninguém. Você não quer ficar, porque tem gente que às vezes fala assim, e aí fulano, como é que você está? Mas é mais para querer saber da tua vida. O que mais tem no mundo é fofoqueiro. Eu vou usar um português mais claro. É ou não é? Querendo saber, querendo, entra lá na sua rede social. Deixa eu te ensinar um negócio lá, deixa para lá. Tem até como ver hoje em dia, quem entra lá só para ver como é que você está, o que você está postando, é ou não é? Quem não te curte, não te aceita, é ou não é? Não te segue, mas ela te vigia. Hoje em dia dá até para saber, isso aí é bom para quem está ouvindo. Ou não é? A pessoa, ela quer saber como é que você está, ela quer saber da tua vida, ela quer saber aonde você foi viajar, se você está bem financeiramente, se você ainda está casado, se você ainda está com ele, está com ela, se você já está com outro, se você está indo na igreja, se você não está. As pessoas querem saber. É o ser humano que a gente vive, ou não é? Só fica só assim, ó, de olho, querendo saber como é que está a tua família, teu filho, como é que está o teu casamento, como é que você anda. Mentira ou verdade? E ela não queria se encontrar com ninguém. Ela foi logo meio-dia, não tinha ninguém. Aliás, diz a Bíblia que até os discípulos foram
na cidade comprar pão. Tinha nem os discípulos, só estava Jesus e aquela mulher. Jesus e aquela mulher. Não tinha ninguém ali, ó. Eles foram comprar alimentos. Tinha ninguém. Quando eles chegaram, ele até se surpreendeu. Jesus falando com aquela mulher. Quando eles chegaram, Jesus estava conversando com a mulher e eles ficaram admirados de Jesus falar. Pessoal, com Deus, diga assim: Deus está acima de religião. Deus escolhe, sabe quem? Os loucos, está lá em Coríntios, se não me engano, capítulo 2. Ele diz que ele escolhe os loucos, os desprezados, os humildes, os que não são, para envergonhar aqueles que são. Então eu quero dizer para você, ouça bem, você que está me assistindo e você que está aqui agora, principalmente quem está aqui, que você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Ouça bem, foi Deus que marcou esse encontro, esse momento para você estar aqui, porque Ele quer se revelar, Ele quer mostrar. Se você soubesse, escuta bem o que eu vou falar, vou descer aqui para ficar melhor, até quebrei o protocolo. Espera aí, deixa eu ficar aqui no meio então, tá bom, não tem problema. Olha só, se você soubesse o que Deus quer fazer na tua vida, você não ia pensar em desistir da sua vida, de tudo, da sua fé. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, o que Deus quer com você, e eu vou falar mais, o que Deus quer com você, Ele não quer com mais ninguém. O que Deus tem para mim, Ele não tem para outro. Ele pode ter outras coisas para a vida, eu não sou insubstituível. Se eu não quiser, Ele vai contar com outro. Mas Deus quer algo comigo, Deus quer com você. Eu já perguntei isso para Deus: Deus, por que o Senhor não escolheu outra pessoa ao invés de mim? Por que o Senhor escolheu eu? O que o Senhor viu em mim? Eu já orei várias vezes assim, até hoje eu oro. Só que Deus quer com você o que Ele não quer com outro. E se você soubesse o que Deus quer, você não ia pensar em desistir, você não ia se envolver com o que não deve, você não ia pensar que a tua vida não tem mais jeito, você não ia ser quem você é. Escuta bem o que eu estou te falando, olha para o pastor, porque hoje a palavra vai ser forte. Se você soubesse o que Deus tem para você, você ia falar: isso mesmo, eu quero isso para mim. Só que nem sempre Deus mostra, e mesmo Ele falando, a gente passa por luta. Por exemplo, Abraão, quando Deus escolheu Abraão, Deus falou. E Deus fala, porque quando eu comecei na minha fé, eu também orei e falei: Deus, o que o Senhor quer para mim? Por que o Senhor me escolheu? Eu venho na igreja, saio da igreja, faço tudo errado. O que o Senhor quer para mim? E até hoje eu não sou perfeito. E olha só, e Deus fala. Deus falou assim, ó: eu quero fazer isso. Ficou claro, Deus me mostrou. Isso é encontro com Deus. Então eu estou aqui, não é porque Ele está. Eu estou aqui não é porque eu tenho que ter numa igreja. Não, não tem nada disso não. Até porque o meu compromisso é com Deus agora, não é com ninguém não. Amém? Eu sei o que Deus, Ele falou para mim. Só que mesmo Deus falando, mostrando, Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele diz assim, ó: de ti farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Aí ele fala: abençoarei os que te abençoarem. Só que, olha só, até o momento da promessa se cumprir, leva-se tempo. Deu para entender? Sim ou não? Mesmo Deus prometendo para ele, cometeu um erro. Qual erro, pastor, que Abraão cometeu? Ele cometeu um erro dele se relacionar a pedido da esposa, antigamente não tinha problema, com a empregada, e ele teve um filho fora do casamento. Quer dizer, ele errou. Por que ele errou? Porque ele não soube esperar. E a gente erra. Só que o erro que você comete, olha aqui para o pastor, o erro que eu cometo, que nós cometemos, não invalida a promessa de quem? Isso não impede Deus de agir. Isso não impede. Qual é o trabalho do diabo? Acusar, condenar, falar para você: está vendo? Você errou, está vendo?
você falhou, tá vendo? Você fez isso, você não merece. Ó, Deus não é com você. Olha o que está acontecendo, não está acontecendo nada na tua vida. Então quer dizer, demorou. E porque demorou, ele achava, de repente, não vou conseguir. É melhor já garantir agora. E é por isso que a gente vê tanta guerra por aí. Não a de agora, né? Mas as guerras que a gente vê por aí, esses conflitos lá em Israel, o que é isso? São os dois brigando, sim ou não? É por causa desse erro que ele cometeu. Olha só, um erro, a geração futura, como vai tendo consequências. Quem está entendendo? Só que isso não mudou, isso não invalidou o que Deus tinha para ele. Então, quando a gente entende isso, a gente fala assim, não, Deus, é isso mesmo. Tem um versículo até que fala, nem olhos viram. Coloca para mim. Mas como está escrito, nem olhos o quê? Viram, nem o quê? Ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem o quê? Preparado. Só que a minha visão, a minha fé, não é só aqui. Não é, aliás, não é só lá, quando a gente partir, nesse mundo também. Ou seja, às vezes a gente acha assim, eu já vi de tudo, já vivi tudo que eu tinha que viver. Os melhores dias da minha vida já passou. Mentira. Isso é uma grande mentira do diabo, ou que vem para enganar você. Pelo contrário, os melhores ainda estão por vir. Amém? Essa mulher, ela se sentia dessa forma. Ela achava na cabeça dela o seguinte, minha vida não tem mais jeito. Ela, de repente, quando criança, sonhava em casar, ser feliz, ter uma família. Só que isso não aconteceu. E tem coisas que a gente erra e tem coisas que a gente não fez nada. A vida levou a pessoa por aquele caminho errado. Deu para entender? Conduziu a pessoa ali, àquela situação. Essa mulher, ela tinha 5 maridos, teve 5 maridos. E o 6º não era marido dela também. Olha só, 6 relacionamentos frustrados. E ela vivia em busca de alguma coisa. Você sabe que o ser humano, ele vive em busca de satisfação, de preenchimento. E quanto, você pode ver que tem gente por aí que tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, tem isso, tem aquilo outro, mas está com depressão. E já se relacionou com, você vê que a pessoa nunca está satisfeita, ela tem um marido, ela tem uma esposa, ela tem uma família, e ela não está o quê? E ela fala, não, é melhor a gente separar, vamos cada um por um lado, e daqui a pouco já está arrumando o outro. Esse é o mundo que a gente vive. Mentira ou verdade? O ser humano não está satisfeito. Aí ele fica assim atrás, ele fica em busca. Tem o versículo 10, né, que eu falei. Eu vou colocar, o versículo 10, Jesus falou assim, ó, para ela, olha só. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu gosto de ler a Bíblia em várias traduções. Na linguagem de hoje, esse versículo, olha só que interessante. Coloca aí para mim, por favor. Na linguagem de hoje. Ele diz assim, então Jesus disse, se você soubesse. Olha só, se você o quê? Se você soubesse. Olha só, o que Deus pode dar. E quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Deu para entender? Se você soubesse, falou para ela, você não sabe quem está te pedindo. E se você pedisse, Jesus falou, ó, quem beber dessa água aqui, vai tornar a ter sede. Jesus estava falando, mas não era daquela água em si. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida o quê? Eterna. O que Deus quer para a gente vai muito mais além daqui da terra. Vai muito mais além. A gente fica, né, naquela coisa, ah meu Deus, pode deixar o versículo. Deixa assim, pode deixar assim, pode deixar assim, não tem problema não. A gente fica naquela visão, né? Senhor, eu quero viver cada vez mais.
Só que se a gente partir, está todo mundo aí temendo uma guerra mundial novamente. O que Deus tem preparado para a gente, aqui e principalmente lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É eterno. Coloca lá o versículo de novo, por gentileza. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sabe que sede é essa que ele está falando? Pode deixar o versículo. Essa sede, ele está falando em relação a você buscar em coisas e pessoas. O ser humano é assim, ele é insaciável. Escuta bem isso, grava bem essa palavra. O ser humano, ele é o quê? Você vê que a pessoa está num vício. Ela quer o quê? Um vício mais forte. Só que a gente não pode julgar. Por que a pessoa é daquele jeito? Por que ela pensa em desistir da vida? Por que ela se entregou a um vício? Por que ela pensa daquela maneira? É porque, na verdade, existe alguma coisa que leva a pessoa a viver isso. Ela não tem mais motivação, não tem ânimo, ela não tem um escape, digamos assim. O escape dela é aquilo ali. Mas por quê? Porque há um vazio dentro dela. Aquela mulher buscava em relacionamentos. Ela já estava no 6º marido. E Jesus sabia disso. Quer dizer, ela buscava em coisas e pessoas. E o ser humano é assim, quanto mais ele tem, você vê que nunca está satisfeito, não está satisfeito, não agradece pela família que tem, com a mulher que tem, o filho que tem, não é satisfeito com o trabalho que ela tem, com o dinheiro que ela tem. Aí você fala, mas se eu tivesse um pouquinho mais, eu seria mais feliz. Não, porque daqui a pouco você vai ter um pouco mais, e aí você vai ficar insatisfeito, você vai falar, agora eu quero o quê? Mais. Aí você tem mais, daqui a pouco você fala assim, agora eu quero um pouco o quê? Mais. E daqui a pouco você vai ficar infeliz com aquilo ali, você vai falar, agora eu quero um pouco. Ele diz assim, ó, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. É essa vida que Deus quer que a gente tenha. Não quer dizer que eu não tenha que me relacionar com alguém, eu não tenha que conhecer alguém? Sim. Só que eu não vou buscar naquela pessoa o que Deus pode dar. Só Deus pode dar. Deu para entender? Ela estava buscando nas pessoas aquilo que só Deus podia dar. Então Deus quer realizar coisas na sua vida que você jamais imaginou. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, o que eu tenho que fazer? Crer nele, confiar, se entregar. Fala, Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Porque às vezes você está aqui hoje, tem portas que se fecharam na tua vida, pessoas que se foram, amizades que você perdeu, decepções que você está passando, e que você fala assim, mas será que tem jeito? Será que Deus abre outra porta? Deus vai trazer novas amizades, Deus vai trazer um relacionamento novo. Deus tem poder para isso, ou Ele não tem? Deus tem poder para mudar, para transformar. Não fica achando, não tem mais jeito, da onde vai vir, como é que vai ser? Isso é com Deus. Mas não viva sem paixão. Essa mulher vivia sem paixão. Jesus, quando se revelou para ela, e ele se revelou para ela e não se revelou para mais ninguém. Por quê? Porque se Jesus tivesse se revelado para outros, muitos não acreditariam. Jesus falou assim para ela, eu sou o Messias. Ela falou, mas dizem que o Messias vai vir e ele vai restaurar. Ele falou, eu sou o Messias e eu falo com você. E ele não se revelou para os religiosos. Por quê? Porque eles não criam. Então Deus não se revela para qualquer um. Aliás, para quem não quer, Deus se revela para quem crê. Amém? Jamais você possa imaginar. Se você soubesse o que Deus tem para você. Às vezes a gente olha, o nosso problema é esse. A gente olha a nossa luta. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser reais, ou não são? Vamos ser aqui sinceros. Porque você enfrenta a luta do dia a dia, sim ou não? Aí você vê a dificuldade, porta fechada, dando tudo errado, decepção, lutas que você passa, dificuldade. E aí o que acontece? Você fica desanimado, você fica triste. Você fala assim, tá vendo? Deus não está comigo, Deus não quer nada comigo, Deus não me abençoa. Mas você nem imagina o que está por vir.
Quantas coisas na sua vida, portas que se fecharam, que você falou, no começo você chorou, mas hoje você dá graças a Deus. Quantas pessoas que foram embora da tua vida, e que no começo você sofreu, mas depois você falou, graças a Deus, porque se não fosse assim, eu não teria conhecido meu marido. Se não fosse assim, eu não teria, não teria acontecido isso aqui na minha vida. Mentira ou verdade? Esses dias um rapaz falou comigo, falou, pastor, ele tinha um trabalho bom, e aí ele cometeu um erro lá no trabalho, ele falou, eu nunca fiz isso na minha vida, eu não sei, foi uma coisa assim, de momento, eu errei, um errinho, e ele foi condenado por aquele erro. Falou, não roubei nada de ninguém, não fiz nada, mas é uma coisa que vai contra a política da empresa. Fui mandado embora. Só que aí hoje ele falou comigo, falou assim, pastor, graças a Deus. No começo eu não entendi nada que a porta se fechou. Eu até falei, meu Deus, estou indo na igreja, estou fazendo tudo certo, sou dizimista, sou fiel. Por que está acontecendo isso comigo? Ele falou, agora eu entendo. Porque na hora a gente não o quê? Não entende. Só que lá na frente você vai entender. O que você não entende agora, lá na frente você vai entender. E você vai falar, meu Deus, graças. Na verdade, Deus te livrou. Deus te livrou. Amém? E ele falou, pastor, hoje eu pergunto se eu quero voltar para lá. Duvido. Quero mais não. Ele falou, aonde eu vim, deixa essa porta fechada, bem trancada. Tem porta que tem que ficar bem o quê? Só que às vezes a gente fica arrependendo, igual o povo de Israel, olhando para trás lá no Egito, eu tinha isso lá no Egito, só que Deus estava preparando algo muito maior, e eles estavam presos aonde? Ao passado, poxa lá, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Tem gente assim, ficando presa ao passado, olhando para trás. Deus tem muito melhor lá na frente. O que eu tenho que fazer? Se apegue com Deus, creia nele. Jesus fez essa mulher recuperar a paixão dela. Ela saiu na cidade inteira. Quando ela viu que era Jesus que falava com ela, que era o Messias, ela recuperou a paixão dela e começou a evangelizar. Todo mundo veio até Jesus por causa dela. Quer dizer, ela perdeu a vergonha. Deu para entender? Quando você tem Jesus, você perde a vergonha. Acabou. Aquela vergonha que você tinha das pessoas saberem, acabou. Jesus muda tudo. Ele muda toda a sua vida, o passado, presente e futuro. Ele é o ontem, hoje e será para sempre. Amém? Deus é muito grande, gente. Se você soubesse o que Deus tem para você, você ia ficar firme. Você ia largar esse vício na hora. Você ia largar a vida errada na hora. Se você soubesse o que Deus tem para você, você ia andar com Jesus e falar assim, acabou isso aqui na minha vida. Isso aqui eu vou largar hoje. Isso aqui não vai me levar a nada. Amém? Se você soubesse o que Deus tem para você, só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ou eu escolho Jesus, ou eu escolho a vida errada. Não tem como andar com os dois juntos, ou dá? Não dá, ou um ou outro. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Fique de pé. Aí no seu lugar, você vai falar com Deus agora. Você vai se entregar a Ele nesse momento, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas
todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. Diga assim: a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, é verdade, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tem lutas, tem decepções, tem portas que se fecham, que a gente não entende porque estamos passando. Existem coisas que a gente não compreende, mas a gente deve continuar confiando, porque Deus está no controle. Os nossos erros não invalidam a promessa de Deus. Deus é tão grande, pessoal, que Deus insiste com a gente. Deus é fiel mesmo quando não somos, diz a palavra de Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus tem algo com você. Fala para Deus te revelar, te mostrar o que Ele quer de você, o que Ele quer fazer na tua vida. Jesus falou para ela: se você soubesse o que eu posso te dar, o que eu posso fazer, se você soubesse o que eu quero fazer na tua vida, se apegue com Deus aí agora, se volte para Ele. Ele disse: aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Oh meu Deus, vem sobre cada pessoa nesse momento, que se volta para Ti, que se rende, que se entrega. Cada pessoa que é sincera, que é verdadeira, que nesse momento, meu Deus, busca a Tua face, a Tua presença. Senhor, venha saciar essa sede que há dentro desta pessoa. Vem, Espírito Santo, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Eu quero estar firme em qualquer situação. Fala para Deus: eu quero estar firme com o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento. Fala para Deus: eu não quero estar com o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem me a oferecer, mas pela salvação, pelo quem o Senhor é. Eu quero ter o Senhor. Agora a gente entende
Quando a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quando a gente tem Ele, a gente tem tudo. Ele nos guarda, Ele nos provê, Ele nos livra, Ele nos ajuda. Receba o perdão de Deus aí agora, pelos erros que você cometeu. Deus não te condena. Jesus disse para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Receba o perdão de Deus. Você pode ter perdido uma amizade, um relacionamento, um ente querido que se foi. Saiba que você não perdeu Jesus, Ele está com você. Aliás, Ele sempre esteve com você. Quando você quis desistir, foi Ele que estava ali ao seu lado, dizendo para você: não desista da sua vida. Lembra quando você queria desistir de tudo, inclusive da tua vida? Jesus falou para você: não desista. Ele sempre esteve ao seu lado. Receba essa água da vida, que é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é a igreja, não é o lugar, é quem? É Ele que faz a diferença. Escuta bem o que eu estou te falando. Não é o pastor, não é a igreja, não é o lugar, quem é? Se não for aqui, vai ser outro lugar. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu falei de uma igreja, 12 mil lugares. Eu estava vendo aqui na Guatemala, e aí foram perguntar assim: qual o culto principal dessa igreja, que mais enche, ou que enche tudo, né? Aí foram falar: domingo, 7 da manhã. Você vê, olha só, gente, tem tanta gente que Deus está levantando, tem tanta fonte, a fonte não para, Ele vai sempre o quê? Levantar, no Brasil, no mundo, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Vamos honrar Deus agora? Bem forte para Jesus. Olha só, ouça com atenção. Você sabe que, diga assim: Deus proverá. Coloca aquele versículo de Filipenses. Ele vai prover. Como assim, pastor? Ele vai prover, Ele vai cuidar. Quando a gente faz de Deus o nosso pastor, quando a gente crê e a gente é sincero, Deus provê. Quando as pessoas estavam contribuindo nessa época, a Bíblia fala assim, o apóstolo disse assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre, amém? Deus o quê? Supre. Você sabe que, volta aqui para mim por favor, a igreja, todo mês, quando vira o mês assim, você tem que orar pela gente. Você está orando pela igreja? A igreja tem muitos compromissos, porque é natural, a igreja vai crescendo. Hoje a gente é a igreja física e a igreja online. Só para você entender essa dinâmica da igreja, a gente tem 6 pessoas que ajudam a gente na igreja, a administrar, a fazer com que, atender as pessoas, porque eu não consigo sozinho. Quem está me assistindo sabe disso. Eu recebo centenas de mensagens diariamente. A igreja online hoje, ela é muito forte, ela é uma evidência. As pessoas estão agora assistindo e vão assistir até amanhã, do Brasil e do mundo inteiro. Eu recebo mensagem da África, do Japão ainda não, mas da África, eu já recebo da Europa, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar que você puder imaginar, e principalmente do Brasil, que é o nosso maior foco. Então, quando vira assim um mês, aí eu fico pensando: meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse mês? Tanta coisa que a gente tem para resolver da igreja. E Deus sempre o quê? Supre, porque é bíblico. Ele supre, Ele honra, porque a obra é dele, não é nossa. Deus vai honrando. E quando você menos espera, sempre aparece alguém e fala: pastor, eu quero ajudar a igreja, eu quero apresentar, eu quero ser dizimista, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E cada vez mais o nosso desafio é fazer chegar a palavra de Deus a muitos, conhecer a palavra de Deus. Então, eu não quero que você dê o dízimo ou a oferta para ajudar a igreja simplesmente. Não, eu não faço isso.
Eu não faço isso. Se fosse assim, eu vou falar assim, esse mês eu não vou dar o dízimo, porque eu já sei que esse mês a gente conseguiu honrar com os compromissos da igreja. Não, eu não penso nisso. Eu dou o meu dízimo porque Deus para mim é o primeiro. Eu dou o dízimo porque eu reconheço que foi Deus que me deu. Veio dele. Se não fosse ele, eu não teria aquilo ali. Eu reconheço. Isso é ser dizimista, é reconhecer. Eu quero ser um dizimista. Como é que eu faço? É só você determinar. Do pouco ou do muito que vier na minha mão, primeira coisa, você vai agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Foi o Senhor que me deu. E Deus vai continuar dando. Deus vai continuar provendo. Amém? E aí você lembra de Deus, separa a primeira parte. Está aqui. Que almas sejam ganhas através do meu dízimo, da minha oferta. Que pessoas possam te conhecer. Amém? Então se você dizer, eu quero ser um dizimista a partir de hoje. Eu quero honrar a Deus. É só você determinar isso dentro de você. Aliás, vamos fazer o seguinte, estenda a mão para esse livro. Você que está em casa e você que está aqui, eu quero que você me ajude a orar por essas pessoas. E você que diz, eu quero ser um dizimista, um ofertante dessa obra, desse ministério, eu quero que muitas pessoas conheçam Jesus. Estenda a sua mão. Senhor, abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada patrocinador dessa obra. Que o Senhor venha prover, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que tem contribuído para o crescimento, meu Deus, da tua obra, para que muitos conheçam a tua palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada dizimista que o Senhor levantou, que o Senhor está levantando, cada pessoa que está sendo coluna dessa obra. Que o Senhor prospere o trabalho deles, abençoe, que o Senhor venha honrar essas pessoas que têm esse desejo de ser um patrocinador, uma coluna dessa obra. Abençoe cada dia mais e mais. Amém. Agora vai aparecer para você a forma para você doar. Eu estava meditando ontem. Você sabe que a gente tem que alimentar o nosso espírito. Por exemplo, você veio aqui hoje, sim ou não? Quando você alimenta seu espírito, ou você alimenta a sua fé, você se fortalece. Você se aproxima de Deus. Aí a vontade de Deus prevalece, que é melhor. Qual é a vontade de Deus? Amar, perdoar. Entendeu? Qual é a vontade de Deus? É você fazer o que é certo, não mentir, não mentir, não enganar. A vontade de Deus prevalece. E o eu, a carne, que é o orgulho, a mágoa, a raiva, a explosão que a gente passa a ter às vezes no momento de fúria, de raiva, você consegue controlar, você consegue dominar sua carne, o seu eu. Então alimentar da palavra ou do Espírito não é domingo, é que dia? Que dia? Todo dia. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, ore, comece o dia orando, termine o dia orando, porque é um momento de comunhão com Deus ali. Só que não é só ali. Começa a ter momentos, lê a Bíblia, comece em casa a orar, alimente o seu espírito. Porque quando você alimenta seu espírito, você está em paz, igual agora. Você sai daqui... às vezes eu saio daqui, parece que você está andando na nuvem, não é assim? Estou no céu. Mas aí, quando você deixa de alimentar, aí o que acontece? A carne, o ego, o eu, a vontade vai prevalecer. Aí você fica vazio, tudo de novo. Deu para entender? Então a gente tem que estar sempre buscando nessa fonte, sempre alimentando. Espírito Santo, abençoe essas famílias. Meu Deus, renova o amor, o respeito, a consideração de um para com o outro. Que a gente possa, de fato e de verdade, ter, meu Deus, a sensibilidade do teu Espírito para a gente usar palavras certas, palavras que ajudam, que levantam, que fortalecem, palavras que animam. Senhor, que a gente possa ter a tua sabedoria,
a tua sabedoria para a gente saber lidar no relacionamento, para a gente saber fazer o que tem que ser feito. Que a tua vontade sempre prevaleça na nossa vida. Não deixa o nosso ego, o nosso orgulho falar mais alto, mas que a tua presença possa nos guiar, nos conduzir a cada dia. Senhor, abençoe esses casais, essas famílias. Venha uni-los cada vez mais. Venha ser com eles. Abençoe essas famílias. Nós consagramos essas famílias ao Senhor, e eu entrego em tuas mãos. Leva todos em paz, em segurança. Que essa semana seja uma bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. O que crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Dá um sorriso aí, fala tchau, vai com Deus. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.